Fala pessoal, eu sou o Léo Kuyama e esse é o Café Fotográfico. E aí pessoal, beleza? Esse é o primeiro vídeo sobre técnicas fotográficas que eu vou estar fazendo aqui para vocês. Nesse primeiro vídeo eu vou estar falando sobre duas técnicas, o panning e o zooming. Bom, então o que é o panning? O panning consiste em fotografar um objeto, um assunto em movimento, de forma que esse assunto, esse primeiro plano, esse assunto principal, fique congelado na foto ou parcialmente congelado e o fundo ou o segundo plano fique borrado na foto. Com isso, o que a gente consegue? A gente consegue uma sensação de movimento, de velocidade. Então, você consegue fazer algo que se move não tão rápido, parecer que está se movendo muito mais rápido do que na realidade, ou algo que está se movendo de fato muito rápido, você consegue transmitir essa sensação melhor, essa sensação de velocidade melhor. Essa técnica é muito utilizada em fotografia de esportes, por exemplo, em fotografia de automobilismo e etc. Mas você consegue aplicar isso para várias outras coisas. Um animal se movendo, uma pessoa se movendo, uma criança correndo, enfim, você consegue fazer isso com quase qualquer coisa que se mova e esteja ao seu alcance de ser fotografado. Mas o bacana do panning é que tenha um fundo que contraste e que realmente dê a sensação de movimento, né? Porque, por exemplo, se você fotografar um avião num céu limpo azul, você não vai ter referência de movimento, né? Você vai ter um céu azul e vai dar a mesma sensação de que o avião está parado. Então você precisa ter um fundo com informação que dê o efeito de borrado que a gente busca na técnica panning. Tá, Coel, mas e como que eu faço? Como que eu consigo esse tipo de efeito numa foto? Bom, antes de mais nada, você tem que ter em mente que o princípio do panning é a velocidade, né? Então, o que vai influenciar principalmente é a velocidade do obturador ou o tempo de exposição. Portanto, a primeira coisa que você vai ter que pensar na hora de fazer o seu panning é na velocidade. E o que vai editar a velocidade que você vai usar? A velocidade do assunto a ser fotografado. Ou seja, quanto mais devagar o assunto se move, mais lenta vai ter que ser a sua exposição para conseguir um resultado satisfatório. Então, se é um objeto que se move muito rápido, um carro de Fórmula 1, por exemplo, você não vai ter que usar uma velocidade tão baixa. E para começar a se acostumar com isso, eu te aconselho treinar, praticar com qualquer coisa, com uma pessoa andando, com uma pessoa correndo, um carro passando na sua rua, o seu cachorro correndo. Lembrando também de um detalhe importante, é que o assunto tem que estar se movendo perpendicular a você. Ou seja, se o assunto estiver vindo na sua direção ou indo reto, né, na mesma direção que você está apontando a sua câmera, você não vai conseguir esse efeito, né? Obviamente o assunto tem que estar se movendo na perpendicular. Você não vai saber logo de cara qual velocidade você vai precisar usar. Para cada velocidade de assunto, você vai precisar de uma velocidade diferente. Então, primeiro de tudo, você descobre qual velocidade você vai ter que usar para conseguir o efeito que você quer. E a abertura e o ISO são secundários, né? A velocidade do assunto fotografado vai determinar a velocidade que você tem que usar no obturador e outras circunstâncias vão determinar qual ISO ou qual abertura você vai usar. Geralmente, como na maioria dos casos, talvez as fotos sejam feitas durante o dia com bastante luz, a gente acaba usando um ISO baixo e um diafragma mais fechado. Por exemplo, se você está fotografando no sol do meio-dia rachando pouco, você vai botar lá ISO 100, ISO 200 e determinar a abertura que você vai precisar do diafragma para conseguir a exposição que você precisa. Porém, contudo, todavia, entretanto, se você estiver fotografando à noite, por exemplo, em um lugar muito escuro, aí você pode compensar isso com o ISO mais alto ou com uma abertura maior. Lembrando que, obviamente, diferentes velocidades vão resultar em diferentes níveis de borrão, digamos assim, do fundo. Então você pode tentar e achar aquele que mais te agradar. Quanto menor a velocidade do obturador, mais difícil vai ficando de conseguir acompanhar o assunto sem tremer a imagem, né? Sem borrar também o assunto principal. Ou seja, se você quer fotografar um objeto que está se movendo bem lento e você quer dar essa sensação de velocidade, você consegue. Porém, você vai ter que deixar o seu sensor exposto por mais tempo e com isso você vai ter mais chance de tremer e de borrar o assunto principal também. Então aí entra um outro detalhe que eu acho interessante, que é usar um monopé. O monopé ele vai te ajudar a fazer o movimento horizontal
sem mexer a câmera verticalmente. Porque na mão você pode mexer a câmera na vertical, tanto no eixo da própria câmera, quanto o seu corpo o seu braço, né, pode subir ou descer. E pode ser que um pouco que você faça isso, um movimento mínimo que você faça, já dê alguma diferença negativa na foto. Não que não seja possível fazer sem monopé, dá tranquilamente. Mas o monopé vai te dar muito mais firmeza e estabilidade no movimento horizontal que você precisa fazer. Outro detalhe importante, se a sua lente é estabilizada, desliga o estabilizador. Afinal, a gente precisa do movimento. Se a lente tentar estabilizar o movimento, vai dar cagada, né? Ou se você tiver uma lente que tenha aquele sistema de estabilização somente na vertical, você pode deixar a lente estabilizando o movimento apenas vertical. E aí então os detalhes finais são disparo e foco contínuo. Você coloca aí na sua máquina o foco contínuo, né? Aquele foco que vai seguindo onde você aponta o ponto de foco, ele vai estar focando, né? Você mexe a câmera ou você acompanha um objeto, a câmera vai ficar fazendo foco o tempo inteiro, e o disparo contínuo. E aí, obviamente, quanto mais rápido a sua câmera for, né? Quanto mais fotos por segundo ela fizer, mais fotos você vai conseguir num único movimento e maior a chance de você conseguir uma imagem boa dentro daquela sequência que você fez. Então aí é só você sentar o dedo. Você vai focar no assunto que você quer fotografar, apertar o disparador e ir acompanhando ele até onde você achar conveniente, até ele sumir da sua vista ou até ele já não estar mais numa posição interessante. Numa sequência que você fizer, com certeza algumas vão ficar do jeito que você quer e outras não. Em algumas fotos, o assunto principal, que é para ficar congelado, vai sair borrado também. Por isso nós fazemos uma sequência de fotos, para garantir que a gente vai conseguir pegar uma certinho. Porque nem sempre você consegue acompanhar direitinho o objeto na mesma velocidade que ele. Porque para a foto ficar perfeita, você tem que acompanhar o objeto exatamente na velocidade que ele está. E em um movimento que você faz, nem sempre você vai conseguir fazer o movimento inteiro acompanhando o objeto exatamente na mesma velocidade que ele está. Lembrando que você pode também usar o modo de prioridade de velocidade, né? Então você vai selecionando a velocidade, fazendo testes lá, e a câmera ajusta automaticamente a abertura. Você pode usar isso para ficar mais fácil para você definir qual velocidade você vai usar, e depois, se você quiser, você vai para o manual e ajusta da sua maneira. Então isso é o panning. E o zooming. O zooming também é uma técnica que utiliza velocidades mais baixas. Tá, e o que o zooming faz? O zooming cria uma foto com uma espécie de borrão também, só que direcionado para o centro da foto, né? Dos cantos para o centro, ou do centro para os cantos da foto. E que fica muito interessante, inclusive, quando você faz em ambientes mais escuros, porém com luzes, né? Coloridas, enfim. Porque cada foco de luz, cada ponto de luz vai virar um risco na foto. E essa técnica consiste em você movimentar o anel de zoom da sua lente enquanto a foto é capturada. Você pode fazer isso nas duas direções, você pode fazer tanto dando um zoom in quanto um zoom out. Contanto que a velocidade que você esteja usando seja o suficiente para dar tempo de você mover o anel rápido e conseguir algum efeito. Então, se você estiver fazendo alguns testes aí, estiver movendo o anel e não estiver conseguindo esse efeito do jeito que você gostaria, você pode ir diminuindo um pouco a velocidade do obturador e fazendo os testes para ver que velocidade você precisa, ou de repente que velocidade fica mais cômodo para você girar o anel de zoom e conseguir o efeito que você quer. Essa técnica é muito interessante também quando você utiliza um flash disparando na segunda cortina, né? Ou seja, antes do obturador fechar, o flash dispara. Ou seja, todas as luzes que tiver em volta vão formar aquele risco e o seu assunto principal vai ficar congelado pela luz do flash. Também dá um aspecto bem legal na foto. O pessoal que fotografa balada, principalmente, usa bastante essa técnica. E uma variável do zoom, eu diria, ou o zoom é uma variável dessa técnica, que eu não sei se tem um nome específico, não sei qual é o nome específico dessa técnica, que é basicamente a mesma coisa, só que em vez de você mexer no anel de foco, você vai girar a câmera, tentando manter ela no eixo da lente. Então o que vai determinar também aqui é a velocidade que você precisa
para movimentar, para girar a sua câmera, e que também fica muito interessante quando você utiliza em ambientes como de uma balada, em ambientes mais escuros, com luzes coloridas e com o flash também disparando na segunda cortina, congelando o primeiro plano. Então, no caso de uma balada, todas as luzes que estiverem em volta vão fazer um risco na direção que você girou a câmera. Não precisa necessariamente girar a câmera, você pode fazer outros movimentos, e o movimento que você fizer, as luzes que estiverem no ambiente vão riscar conforme aquele movimento que você fez. Lembrando que se você fez a foto, girou a câmera assim que você apertou o botão do disparador, girou a câmera ou mexeu a câmera e as luzes ficaram paradas, né? Não teve movimento, não teve risco de luz, você precisa diminuir a velocidade do obturador. Como não existe regra, como não existe tabela, não tem velocidade certa, definida, faça os testes. Vai depender do resultado que você quer, da velocidade que você movimentar a câmera ou o anel de zoom, enfim. Então não tem receita de bolo, mas também não tem segredo, é fácil. Faça os testes e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Se ficou alguma dúvida aí, se alguma coisa eu não expliquei direito ou esqueci de alguma coisa e eu talvez só vou lembrar na hora que eu estiver editando, ou talvez nem lembre, você pode deixar aí nos comentários. Caso você tenha alguma sugestão aí de assuntos a serem tratados aqui nos vídeos ou dúvidas a serem respondidas, deixe aí embaixo nos comentários. Esse foi um vídeo mais teórico. Se você gostaria de ver vídeos mais práticos comigo em campo mesmo, também deixe aí nos comentários para eu saber se vocês acham mais interessante. E é isso aí, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilhe nas suas redes sociais aí com seus amigos que possam ter interesse também. Caso não seja inscrito do canal ainda, se inscreve aí para você ficar por dentro dos vídeos novos. E é isso aí, brigadão, valeu, até a próxima.